nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da sexta-feira depois das cinzas. E a liturgia nos propõe a meditação, a leitura do profeta Isaías, que nos diz: assim fala o Senhor Deus, grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça. Mas, e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Vejamos a primeira parte. Começa o Senhor pedindo ao profeta que denuncie o que o povo está fazendo de errado. Os crimes e os pecados. O primeiro ponto. Buscam cada dia e desejam ter intimidade com os meus propósitos. Vejamos, conhecer profundamente, ter intimidade com os meus propósitos, diz o Senhor. Porém, não praticam mais a santidade e não vivem a lei de Deus. Abandonaram a lei de Deus. Então o Senhor aqui o que diz está a nos questionar. Vocês também estão vivendo assim? Eu também estou vivendo assim? Finjo que desejo conhecer o que Deus quer para a minha vida, para a minha história, para o meu trabalho, para a minha família, porém, não busco a santidade. E finjo que vivo a lei de Deus e no fundo não vivo? Não vivo os seus ensinamentos? Não me esforço para tanto? Ora, irmãos e irmãs, sejamos sinceros. Muitas vezes, nós nos colocamos desta forma diante de Deus como o povo de Israel. Dizemos que queremos conhecer a Deus, que buscamos a Deus, que somos fiéis e tudo, mas no fundo não é isso que vivemos. Não é isso que buscamos. Não é isso que praticamos. Pedimos do Senhor o quê? Justiça. Que seja santo, que haja para conosco segundo a sua bondade. E queremos estar na sua proximidade. E o que diz o povo? Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste e nos ignorastes quando nos humilhávamos? Assim também muitas vezes nos colocamos diante de Deus. Queremos que Ele seja justo para conosco, mas nós não agimos de forma correta para com Ele. Não buscamos uma vida sincera conforme Ele nos pede, segundo os seus ensinamentos, os seus propósitos. E assim, também nós questionamos, por que o Senhor não se alegra? Por que o Senhor não age para comigo de forma bondosa, já que eu jejuei, já que eu vivi na humilhação, na humildade? E o Senhor responde. O porquê muitas vezes não age assim para conosco? É porque
No dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Ora, para que sejamos atendidos por Deus, deve de haver uma forma de ser interior e de agir também, que se manifesta no exterior. E que muitas vezes, muitos hoje, não querem mais saber. Os santos não são testemunhas? E quais são, diz o Senhor? Enquanto fazeis jejuns, vós não deveis de, por assim dizer, negar o ócio, o negócio, fazer negócio. Mas aqui coloquemos como aquilo que é a origem da palavra, negar o ócio. Qual ócio? O ócio santo. O tempo de descanso do Senhor, com o Senhor, de estar na presença do Senhor. E oprimis os vossos empregados, oprimi os demais. Então, nem nos encontramos em um momento de ócio diante do Senhor, nos negamos a ter este tempo de estar com Ele, de ter intimidade para com Ele, e oprimimos as pessoas. Assim vivemos. Se é com este espírito, o Senhor não nos atenderá. E continua o Senhor. A questão que enquanto faz jejum, o que acontece? Você age de forma impiedosa. Você não age segundo a santidade de Deus. Briga, discute, e tantas outras coisas que faz. Nós estamos vivendo assim a nossa vida espiritual, nosso momento de oração, de intimidade com Deus? O próprio Senhor disse, enquanto continuarem assim, vossos pedidos, vossas orações não serão atendidas no céu. Pode fazer jejum um mês seguido, mas não será atendido. Justamente por quê? Porque o meu espírito, a minha alma, não está realmente vivendo aquilo que o meu corpo está fazendo. Não adianta eu praticar uma oração da boca para fora e o meu íntimo estar completamente desligado, desconexo àquilo que estou fazendo. Continua o Senhor. Acaso é esse jejum que eu aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Recordemos o que o Senhor está falando da questão da mortificação e também das cinzas que se revestiam com cinzas, não era somente na cabeça. Acaso chamas a isso o jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Paremos aqui e vamos continuar depois. Então o Senhor diz, não adianta a mortificação com este espírito, tampouco a humilhação e o se vestir de cinza. Isso não é jejum para o Senhor. Isso não é um dia que é agradável a Ele. Então o que é? Ele mesmo responde. Quebrar as cadeias injustas. Quais cadeias injustas? Recordemos. Perdão. Perdoar é desamarrar, desatar, desligar uma cadeia. Quantas vezes não perdoamos as pessoas e as amarramos na nossa vida de uma forma injusta? Porque talvez aquilo que ela fez não foi com aquele intuito. E nós não damos o perdão. E amarramos estas pessoas. Que é o que continua também dizendo o Senhor, desligar as amarras do jugo. Ainda quebrar as cadeias injustas do quê? Do pecado em nossas vidas. O desligar, o desamarrar, o quebrar estas cadeias que nos prendem ao pecado, que nos prendem distantes de Deus. Tornar livres os que estão detidos. Aqui não é somente a questão da prisão, essa não depende de nós, mas a questão também de tornar livre a ação da graça de Deus em nossas vidas, que tantas vezes detemos, impedimos que haja em nós. Enfim, romper todo tipo de sujeição. Sujeição a quê? A subordinação ao mal. Temos lutado para que a vontade de Deus ocorra em relação a tudo isso que Ele nos diz?
Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? E meditamos estes dias este texto. O que é repartir o pão com o faminto? A palavra de Deus. Também o pão material. Mas porque o amor de Deus me impulsiona, eu faço. Não somente um fazer por fazer, mas até mesmo no pão que eu dou ao meu irmão, eu dou o amor de Deus. Então o Senhor está nos colocando ao longo de tudo isso, o amor a Deus e o amor ao próximo. Continuemos. O acolher em casa os pobres. Quais? Qual casa? A igreja, na fé. Aqueles que não têm Deus, que são os verdadeiros pobres. Nós acolhemos na casa da igreja, na fé, estes irmãos e irmãs e peregrinos, porque todos somos peregrinos nesta terra. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Meditamos também estes dias. O que é cobrir o nu? Aquele que perdeu a sua dignidade, quem está nu numa rua, é quem está sem dignidade nenhuma, não tem nem o mínimo para sobreviver. Mas não somente vestir as pessoas dessa forma. Quantas pessoas foram tiradas de sua dignidade? E quantas vezes nós também ajudamos a tirar sua dignidade? Falando mal, criticando, humilhando. Nós também devemos de cobrir a sua dignidade, devolver a sua dignidade enquanto filho de Deus. E continua então, Senhor, então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá, eis-me aqui. Vimos este texto alguns dias atrás e retomamos hoje esta meditação de tudo que o Senhor nos diz. Seremos atendidos a partir do momento em que amemos verdadeiramente ao Senhor e ao próximo e hajamos, tenhamos esta ação conforme a vontade, o Espírito Santo, a vontade de Deus. Enquanto agirmos de um modo meramente humano, com discussões, brigas, etc., nós não estaremos abertos a receber a graça de Deus. Retomamos hoje uma vez mais o Salmo 50, 51, com outro refrão. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O arrependimento que deve de estar dentro de nós. Onde Davi, pedindo perdão, reconheceu quem era. E também nós devemos de ter arrependimento de tudo aquilo que fizemos, que Deus não nos instruiu a fazer, por mero egoísmo, por mero prazer, e assim nos distanciamos da graça de Deus. Por fim, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, que nos diz: naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, hoje é dia de penitência, abstinência, no mínimo, abstinência de carne. Ao menos durante todas as sextas-feiras do tempo da quaresma, se deve de abster de carne. Ao longo do ano, podemos colocar uma substituição, mas durante a quaresma, não. Devemos de não comer carne nas sextas-feiras santas. Aliás, nas sextas-feiras da quaresma. Mas voltemos ao que o texto diz em 2 versículos. A tradução falta uma coisa que está, ao menos na tradução do italiano. Não sabendo latim e grego, não posso dizer qual é a tradução mais correta. Mas o italiano diz o seguinte: por que razão nós e os fariseus praticamos mais jejuns, porém os teus discípulos não? Ou seja, eles praticavam jejuns além daquilo que era instituído pelo judaísmo. E assim, eles estão cobrando. Ora, se realmente és o Messias, teus discípulos têm que fazer mais do que nós, ou até como nós, porque também nós esperamos o Messias, ou seja, os discípulos de João e os fariseus. Jesus está respondendo que não, ainda não chegará. O noivo está no meio deles,
Porém, chegará o dia em que o noivo lhe será tirado e eles jejuarão. Qual será este dia? O dia da paixão, morte e ressurreição do Senhor, quando ele também subirá aos céus. E então, também a nós nos é dado o fazer o jejum. Não excluamos isso de nossa vida. Por quê? Para que nós possamos viver na espera do noivo, na espera do banquete verdadeiro. Temos Jesus Eucarístico conosco? Sim. Porém, na espera do banquete verdadeiro, do banquete eterno, nós nos privamos de certos alimentos e de certas coisas em nossa vida durante o tempo, durante os dias que fazemos jejuns, para prepararmos a nossa alma a entrar no reino dos céus. Mostrando que o nosso corpo não é quem comanda a nossa alma, que o nosso estômago não é aquele que comanda a nossa alma, que as nossas paixões não são aquelas que comandam a nossa alma, mas sim a vida eterna que comanda o nosso corpo. E tenhamos ainda em conta, os discípulos faziam jejum, mas aqueles que eram pedidos aos judeus, não aquilo que era extra. Porém, por que não faziam os dias extras que os fariseus e os discípulos de João faziam? Porque diante deles estava Jesus. Então, o alimento verdadeiro, a vida verdadeira estava diante deles. E os discípulos de João e também os fariseus não reconheceram, perderam de se alimentar. Então, compreendamos aqui também o que Jesus está dizendo. Ele é o alimento, naquele momento, para seus discípulos. O alimento que fisicamente, presencialmente, enquanto ser humano, lhes será tirado. Porém, no momento em que for tirado, os discípulos jejuarão, como também nós, para nos prepararmos para a eternidade. Como estamos fazendo o nosso jejum, a nossa penitência, a nossa abstinência? Com qual espírito? Como temos agido nestes dias em que praticamos tais fatos? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a bem viver o nosso tempo de jejum e penitência, com o espírito verdadeiramente contrito, humilde diante do Senhor, onde colocamos em plena união com Ele e vivemos assim na sua santidade, para que, praticando a verdadeira ascese, possamos crescer espiritualmente e chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.